Olá, eu sou a Ana Guimarães, bem-vinda ao canal Radar Curioso. Hoje você vai ver 8 casos absurdos de atletas que foram pegos trapaceando. Fica com a gente até o final para conhecer todas essas histórias. Já se inscreve no canal, deixa seu like, envia esse vídeo para um amigo tão curioso quanto você. Dwight Howard. Em 2016, o jogador de basquete Dwight Howard jogava na NBA pelos Rockets, quando perceberam, logo depois dele pegar a bola, que ela ficou coberta de uma substância estranha, pegajosa. Eles encontraram nas arquibancadas à vista de todos uma lata de Stickum, um spray aderente que foi usado para ajudar atletas, mas que foi banido em 1981. Pelas regras do NBA, é proibido usar qualquer tipo de substância estranha durante o jogo, mas nenhum jogador foi acusado e o jogo simplesmente continuou. Mais tarde, o jogador admitiu para os jornais que o spray era dele e que ele usava em todos os jogos. Por algum motivo, não houve maiores consequências. Sorte dele, né? Badminton nas Olimpíadas de 2012. Badminton não é um dos jogos mais conhecidos no Brasil e talvez por isso o escândalo em volta do esporte nas Olimpíadas de Londres de 2012 tenha passado despercebido no nosso país. O que aconteceu foi que os jogos foram programados de forma que na primeira fase todos os times jogavam contra todos os times. Isso mesmo. E para a fase da disputa, eles eram divididos em grupos por habilidade. Por isso, algumas equipes decidiram que seria interessante perder estrategicamente para serem alocados em grupos mais fracos e terem mais chances de chegar à final. Essa estratégia gerou um dos piores jogos de badminton na história entre a China e a Coreia do Sul, já que as duas equipes estavam tentando perder. Mais tarde, o fiasco se repetiu entre os times da Coreia do Sul e da Indonésia. Acontece que os jogos foram tão ruins que a estratégia ficou clara e as 3 equipes foram desclassificadas. Rose Ruiz. Em 1980, Rose Ruiz ganhou a maratona de Boston com o 3º tempo mais rápido entre as mulheres. Mas logo depois da corrida, suspeitas começaram a ser levantadas. Isso porque depois de correr 42 quilômetros de tão rápido, ela deveria estar exausta, mas parecia completamente tranquila. Começaram a achar estranho. Teorias sobre o uso de esteroides foram levantadas, até que testemunhas relataram terem visto Ruiz entrando na maratona pelas linhas laterais, menos de 1 quilômetro antes da linha da chegada. Mais tarde, outras acusações vieram à frente, como a de que ela teria ido do metrô até a linha de chegada da maratona de Nova York. Rose Ruiz negou tudo, mas perdeu a corrida e o recorde. Não adianta jogar sujo, né, gente? Repetindo, seleção espanhola de basquete paraolímpico. Nas Paraolimpíadas de 2000, em Sydney, na Austrália, a seleção espanhola de basquete paraolímpico ganhou na final da seleção da Rússia, levando o ouro. Se tratava de uma partida para deficientes intelectuais, então todos os participantes teriam que ter um QI abaixo de 70. Acontece que um dos membros da seleção veio à frente e confessou que dos 12 jogadores, apenas 2 eram, de fato, deficientes intelectuais. Os jogadores tinham até mesmo recebido atestados médicos falsos, tudo idealizado pelo presidente da Federação Espanhola de Esportes para pessoas com deficiências intelectuais, que foi sentenciado a pagar 5.400 euros de multa. Bloodgate. Em 2009, os ingleses do time de rugby Harlequins jogavam a Heineken Cup contra os irlandeses do Leinster, quando o Alerquim Tom Williams foi retirado do campo cuspindo sangue. Acontece que o único substituto disponível era Nick Evans, que tinha se machucado no início da partida e, de acordo com as regras, não poderia participar de uma substituição mais de uma vez. Mesmo assim, dadas as circunstâncias, o capitão do time permitiu. O problema é que as câmeras flagraram o Williams piscando para os colegas da equipe ao sair do campo, o que foi uma atitude bastante suspeita para alguém machucado. Por isso foi aberta uma investigação que revelou que o jogador tinha recebido do fisioterapeuta uma cápsula falsa de sangue para que Evans pudesse voltar para o jogo no momento que o time precisasse dele. Foi descoberto que o esquema foi idealizado por Dean Richer, o presidente executivo da equipe, que foi acusado de outros 4 incidentes parecidos. O Williams, Richer e o fisioterapeuta foram banidos do rugby profissional. O time teve que pagar uma multa de 260 mil euros e a trapaça nem mesmo garantiu a vitória para a equipe. Tonya Harding. Em 1994, a atual campeã americana de patinação artística Nancy Kerrigan foi agredida por um homem com um cacetete na saída do ginásio um dia antes do início do campeonato dos Estados Unidos. Ela não pôde participar da competição e sua rival Tonya Harding ficou com o primeiro lugar e ganhou o direito de participar do time de patinação artística para os Jogos de Inverno daquele ano. O problema é que, com mais investigações, foi descoberto que o ex-marido de Tonya Harding e o seu guarda-costas tinham sido responsáveis pelo ataque. A princípio, Tonya alegava que não sabia nada a respeito, mas eventualmente confessou que sabia do plano e não denunciou. O ex-marido e o guarda-costas foram processados
e Harney perdeu o título. Levantamento de peso feminino nas Olimpíadas de 2012. A final do levantamento de peso feminino nas Olimpíadas de 2012 foi um momento emocionante para os fãs do esporte. Na categoria de 75 quilos, Svetlana Podobedeva do Cazaquistão e a russa Natalia Zabolotnaya quebraram recordes femininos. Podobedeva levou o ouro, Zabolotnaya a prata, e em terceiro lugar ficou a bielorrussa Irina Kulesha. A questão é que, com os anos, as tecnologias de teste antidoping ficaram mais sofisticadas e os testes começaram a ser reanalisados. Foi aí que foram identificados nas 3 campeãs olímpicas de levantamento de peso de 2012 substâncias ilegais, fazendo com que todo o pódio fosse desclassificado. Que vergonha, hein, gente? Fenke van den Driesche. Em 2016, a campeã de ciclismo Fenke van den Driesche se tornou a primeira atleta do mundo a ser acusada de doping mecânico. O que isso significa? Bem, durante a prova de ciclocross, ela parou dizendo que estava com problemas em sua bicicleta. Quando os fiscais puderam olhar mais de perto, viram fios e uma bateria debaixo do assento que estavam ligados ao motor da corrente. No guidão, existia um botão Bluetooth que ela acionava durante pontos chaves da corrida, como subidas íngremes. Essa esportista alegou que a bicicleta era de um amigo, Nico van Midler, que confirmou a situação, mas a explicação não foi o suficiente, já que a responsabilidade pela bicicleta era da atleta. Isso rendeu para Fenke uma proibição de 6 anos no esporte e uma multa de 20 mil francos suíços, que equivalem a mais ou menos 21 mil dólares. Mas e você? Qual é a história de trapaça que foi mais interessante na sua opinião? Conta pra gente nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e não esquece de clicar no sininho para ativar as notificações e assim não perder nenhum vídeo.